Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Que bom que você chegou até aqui, porque você está na quarta aula do curso de Elétrica Residencial da JC Instalação Elétrica, um curso como você nunca viu antes. Aqui você vai ter todas as informações que você precisa para instalação de uma elétrica residencial. Por que que esse é um curso como você nunca viu antes? Porque nós temos um e-book que acompanha esse curso, que você vai acompanhar esse curso aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. E todas essas aulas teóricas que você está assistindo aqui, nós vamos pegar todo esse conteúdo, tanto o e-book quanto essas aulas, e nós vamos levar para dentro da obra, porque a continuação desse curso é um outro curso que se chama de obra em obra. Nós gravamos tudo que nós estamos falando aqui, tudo que você está acompanhando aqui, nós gravamos fazendo praticamente aulas práticas. Você vai assistir nós executando tudo que você está estudando aqui. Por exemplo, você vai ver na aula de infraestrutura, que foi a primeira aula que você assistiu aqui, você vai ver nós fazendo essa infraestrutura dentro da obra, cortando a parede, medindo, colocando as caixinhas. Gente, tá tão bem explicado que essa parte de infraestrutura, eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês. A parte de infraestrutura, eu estou ensinando para vocês até como fazer o gesso para você chumbar a caixinha 4x2. Qual é a melhor maneira de você chumbar a caixinha e colocar o conduíte. Então, assim, tem muitos detalhes riquíssimos que vão contribuir e muito para a sua instalação elétrica. Ou seja, você não pode perder. Um curso desse você não encontra em qualquer lugar, você não encontra por aí, porque é um curso completo onde você vai encontrar tudo. Desde o início da mobilização, quando você coloca os pés na obra, até a hora que você entrega a chave. Então, só aqui você vai encontrar esse curso. E eu preciso dizer para vocês, falar para vocês a respeito desse camarada, desse e-book aqui, que você pode ter ele aí em PDF, mas também que você pode imprimir e tê-lo em mãos, igual eu tô aqui mostrando para você. Por que que é importante você ter esse e-book? Porque eu não consegui trazer todo ele nas aulas, tá? As aulas são muito boas, tem muita informação para você. Mas aonde você vai ter informações mais profundas de cada aula que nós estamos fazendo aqui no e-book. Você vai ter as aulas que nós estamos fazendo, mas o e-book ele vai te trazer mais conteúdos, ele está completo, ele está trazendo tudo que você precisa saber para a sua instalação elétrica, né? E para acompanhar a gente aqui, para acompanhar as aulas, eu oriento que você tenha em mãos. Por exemplo, todas as imagens que está aqui são as imagens que nós estamos trabalhando em aulas. Então, obviamente, é muito mais fácil para você ter isso em mãos e acompanhando as aulas. Fica uma didática melhor, a dinâmica fica melhor, o seu aprendizado fica melhor, né? Você consegue interagir melhor com as aulas e automaticamente aprender bem melhor, mais rápido, né? E fica muito mais prático para você. Então, eu te aconselho que você adquira esse e-book. Aqui embaixo vai ter o link para você adquirir esse e-book. E você quiser assistir a aula, não tem problema. Assista a aula, mas eu tenho certeza que na metade da aula você vai... Cara, eu preciso ter esse e-book em mãos ou no seu aparelho, no seu computador, no seu PC ou no seu próprio celular para você ir estudando no dia a dia e você assistir a aula com a gente, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, você está na quarta aula do curso de Elétrica Residencial da JC Instalação. Vamos embora! Spend a day looking blank.
gente, deixa eu falar uma coisa. Esse curso, nós vamos fazer ele em 4 módulos, né? Em 5 módulos, que é a parte de infraestrutura. Aí nós fizemos a parte a primeira aula foi infraestrutura. A segunda aula, nós falamos do quê? Nossa, me fugiu. Então, a primeira aula nós falamos de infraestrutura, a segunda aula nós falamos de tensão, corrente elétrica, potência e resistência, né? Que foi a segunda aula. A terceira aula nós falamos aí de aterramento e fornecimento de energia, e essa aula que nós vamos falar de distribuição de circuito e do quadro elétrico, essa aula vai ser dividida em 2 módulos, né? Então, nós vamos falar agora na teoria e depois nós vamos fazer a prática, que é a distribuição de circuito aqui no painel. Se eu juntasse para dar uma aula só, ia ficar muito extensa, né? Então, ia ficar muito extensa. Então, eu preciso o quê? Dividir essa aula em 2 blocos. Então, a quarta aula ela vai ter 2 módulos. Que bom, né? Que bom, né? Que a quarta aula vai ter 2 módulos, a distribuição de circuito e quadro elétrico, porque nós vamos usar o nosso painel. Então, vamos lá. Vamos embora, segura aí. Você está vendo a imagem, a primeira imagem, né? Quem está com o e-book é na página 15, tá? Você vai ver aí, ó, quem tem o e-book, que você também tem a página 14, que fala distribuição de energia. E aí vai trazer algumas partes mais técnicas, algumas questões das normas, tá? Mas aqui no curso nós vamos já pular aqui para a página de distribuição de energia, que é a página da quarta aula. Que nessa imagem que você está vendo aí, ó, eu já vou começar. Você está vendo aí todos os mecanismos, né, os componentes para a gente montar um quadro elétrico, mas antes tem algumas informações onde nós devemos montar o quadro elétrico e onde nós não devemos, não é indicado, e alguns pontos aqui, até a norma mesmo proíbe que você faça a instalação do quadro elétrico. A primeira coisa que você precisa entender, ó, é onde está lá o seu quadro elétrico residencial, né? Aonde eu posso estar instalando? Onde eu vou instalar esse quadro elétrico aí? Você precisa instalar o quadro elétrico num ponto mais próximo, né? Num ponto aí mais próximo da sua entrada, do seu relógio de entrada, tá? Por que você precisa instalar num ponto mais próximo do seu relógio de entrada, tá? Para que você tenha uma economia, tá? Então essa é a intenção, que você tenha uma economia nos condutores. Por quê? Porque quais são os condutores de maior valor? Quais são os condutores mais caros para a sua instalação? São os condutores de maior bitola, né? Então, o condutor de 10 milímetros, de 16 milímetros, que é o que nós estamos trabalhando aqui, existem demais, tá, gente? Lembra sempre, nunca se esqueça, que nós estamos falando de instalação de uma elétrica residencial, né, padrão. De repente, a gente tem instalações elétricas residenciais, né, instalações elétricas residenciais de grandes residências, né, que nós já fizemos instalações aí, onde nós entramos com a bitola de entrada de 150 milímetros, tá? Só que não é dessa instalação que nós estamos falando. Nós estamos falando aí de instalação até 16 milímetros a bitola de entrada, tá? Então essas bitolas o custo dela é maior, né? Tendo o custo maior, o que a gente precisa fazer? Diminuir esse custo. Porque, sinceramente, né, e nós sabemos que o custo para a instalação elétrica é alto, é elevado. Por quê? Porque os mecanismos são caros, né? Os equipamentos são caros, os materiais são caros. Então, o que você puder fazer para diminuir esse custo é bom para você e bom para o seu cliente também, tá? Então você deve instalar os quadros aí em lugares arejados, né? É importante garantir que o local seja muito bem arejado, que permita aí uma livre circulação e que não haja objetos que impeçam aí ou dificulte o acesso ao quadro,
Tá? Então você precisa instalar o seu quadro elétrico, sempre que você já vou instalar o meu quadro elétrico, eu preciso entender, ó, ele precisa estar mais próximo do meu relógio de entrada e ele também precisa ter fácil acesso, eu preciso ter acesso ao meu quadro elétrico, tá bom? E onde eu não... os quadros elétricos eles não podem ser instalados em alguns pontos também. Ó. Os quadros de distribuição não devem ser instalados. É o que está escrito aí no seu e-book que eu coloquei para vocês aqui. Tá? Em banheiros, né, que é a área úmida, eles precisam ser instalados primeiro na parte interna, né, da residência, nunca na parte externa de uma residência. Não instale o seu quadro na parte externa de uma residência e nunca instale o seu quadro também dentro de um banheiro, né? Porque, como eu falei, você está numa área arejada. O banheiro é uma área úmida que tem muita movimentação com água. Então ele não pode ser instalado em banheiro. Também não deve ser instalado em armário. Às vezes você, como é que você vai instalar em armário? Deixa eu explicar para você. Vira para cá, ó. Nós fizemos uma residência, geralmente em apartamento. Então a construtora entrega o apartamento, o arquiteto ele vai fazer a reforma desse apartamento, ele vai dar a cara do apartamento para quem adquiriu o apartamento, para quem comprou. Então eu comprei o apartamento, eu não gostei da maneira que foi entregue para mim, que é da construtora, esteticamente, tá? Então eu não gostei, eu chamo o arquiteto, ele vem e vai fazer uma reforma, quebra a parede, muda, às vezes muda o quadro de posição, presta atenção, isso é muito normal. Muito comum, às vezes a consultora entregou o quadro elétrico em uma parede, quando você recebe esse quadro elétrico, recebe esse apartamento, e o arquiteto vai fazer uma reforma, ele resolve tirar aquela parede. E aquela parede, o que tem naquela parede? O seu quadro elétrico. Aí o seu quadro elétrico está lá, o quadro elétrico está lá, na parede o arquiteto resolve fazer uma mudança de posição do quadro, e isso também é possível, isso nós fazemos também, nós já fizemos muito, tá? Uma readequação aí do quadro elétrico, é um reposicionamento do quadro elétrico, ele estava em um ponto, a gente reposiciona em outro ponto, isso nós fazemos muito. Só que quando ele vai fazer essa modificação, vamos dizer assim, das instalações elétricas, né? Quando ele vai fazer essa reforma, o arquiteto, geralmente ele usa todos os espaços do apartamento, e é normal isso, não tem nenhum problema. Ele usa todos os espaços do apartamento. E um desses espaços é onde está o quadro elétrico. E geralmente o que eles fazem? Um armário com um fundo falso. Aí que a norma já entra em ação, aí você não pode colocar o quadro elétrico dentro de um armário. Então ele é colocado dentro de um armário com um fundo falso, e ainda tem às vezes um cabideiro para as pessoas pendurarem muitas coisas lá, e esse armário entulharem de coisa. Então quando a gente vai fazer a manutenção, uma reforma, a gente encontra o quadro elétrico dentro de armários, sim, beleza? Então, não pode ser colocado dentro de banheiro, nem dentro dos armários aí, acima ou abaixo de pontos de água, também de pia ou lavabo, também você não deve instalar colocar o seu quadro elétrico, né? Em áreas externas, que eu já falei para vocês, em locais de escadas também. Por que locais de escada? Nós também já fizemos instalações onde você tem dois níveis aí, né? Área terra e área superior, no caso de 2 andares aí. E da área terra para a área superior, para o primeiro andar, vamos dizer assim, você tem uma escada e o quadro elétrico fica bem no meio. Então isso não pode. Por quê? Porque eu preciso sempre... Gente, deixa eu te dizer, né? Quando eu falei, nós vamos fazer um curso, eu não vou te ensinar só o que você, tecnicamente o que você deve fazer, mas eu preciso te dar algumas dicas de instalação e até de comportamento. E a primeira coisa que você precisa entender, não é você quem vai mexer no circuito elétrico para sempre, né? Eu entreguei todas as instalações, eu sei todos os caminhos que foram feitos, eu sei tranquilo. Só que pode ser que um outro profissional vai mexer nas instalações. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso prever que um outro profissional vai mexer. Eu preciso deixar de maneira clara e adequada tudo dentro da norma para que um profissional técnico, nós estamos falando de profissional, gente, não é de Zé Faísca não. Então,
para que um outro profissional ele possa ter a maior segurança possível. E ele possa olhar e falar assim, pô, o cara que fez a instalação aqui, ele fez a instalação tudo dentro da norma. Né? Claro, tem uns cabeçudos aí que os caras vão criticar qualquer coisa que você fizer, eles vão criticar porque trabalham dessa forma, mas é questão de caráter, né? É caráter profissional, e eu já nem entro nessa área aí, esses caras você precisa correr fora desses caras aí. Então tem cara que não tem caráter nenhum, ele vai lá e condena a instalação, tem instalações, claro, instalações que são condenáveis mesmo, mas às vezes o cara vai lá mesmo para crescer, ele acha que o nome dele vai crescer dessa maneira, ele vai lá e condena um monte de coisa, mas eu preciso pensar o quê? Não sou eu que vou fazer a manutenção, eu preciso deixar melhor acesso, eu preciso deixar aqui um bom serviço para o próximo profissional vir fazer uma execução. Então, você precisa pensar na sua instalação, tudo isso, né? Um acesso melhor para você fazer uma manutenção, para você fazer uma reforma. Às vezes você coloca o quadro elétrico lá em um quartinho que você não consegue nem, que o cara não consegue nem abrir a porta. Tem muitas instalações assim. Você não consegue, você não tem espaço para manutenção. O local mal iluminado, então você fica é muito difícil isso. Então o que você precisa? Você que está fazendo toda a instalação elétrica, que é isso que nós estamos ensinando aqui. Você fazer elétrica do zero, desde a infraestrutura até a parte que você vai lá e instala o seu último interruptor lá, tá? A última lâmpada. Então é isso que eu estou te ensinando. O que você precisa ter na sua mente? Eu preciso fazer uma instalação elétrica bem fácil, de fácil acesso. Beleza? Então, são esses locais aí que vocês não podem instalar o seu quadro elétrico e os locais onde você deve instalar o seu quadro elétrico, tá bom? No desenho abaixo aí, nesse desenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem aí todos os componentes que você precisa para a instalação de um quadro elétrico, para a montagem de um quadro elétrico, e eu vou mostrar para vocês agora quais componentes são esses aí. Então, número 1, conectores genéricos. São esse camarada aqui, ó, onde você vai colocar esses conectores do jeito que está aqui no desenho. Você vai colocar esse conector no disjuntor geral, certo? Então ele é colocado no disjuntor geral e você pode colocar nos outros disjuntores também, quando você vai entrar, fazer a entrada e saída de alguma alimentação. Então ele vai ficar muito mais fácil para você poder fazer a sua instalação, quando você coloca esses conectores. Por quê? Você pega o conector, você coloca ele primeiro na bitola do fio, aí você faz ali um primeiro aperto, depois você vem e coloca ele no seu disjuntor, tá? Nós estamos falando aqui de uma instalação bifásica, tá? Que geralmente é a instalação que nós fazemos em áreas residenciais. Então, por isso que nós temos aqui essas duas fases. O seu consumo, lembra lá no fornecimento de energia, né? Então, quando você passa aí de 12.000 kW de energia, você precisa usar bifásico, né? Você passa de 24 mil kW, 24 kW de energia, você precisa usar trifásico. Então, no bifásico aqui, você vai usar tudo com duas fases aqui. Então, o seu disjuntor também é um disjuntor bipolar. Você vai usar aqui, ó, 2 condutores. Estamos falando do primeiro ponto, não vou pular aqui não. Então, nós estamos falando aqui do primeiro item aí, que é o conector genérico que você vai utilizar para poder fazer para colocar na entrada dos seus condutores. Em segundo aí, que eu coloquei, de azul está o nosso barramento neutro, né, que é um barramento que ele vai sempre, muitas vezes, na lateral do quadro ou no rodapé, no pé do quadro elétrico. Como que é utilizado esse barramento? Esse aqui eu só vou falar dos mecanismos. E como que é utilizado, como que é feito e como é feita a instalação, eu acho que vai ser a última parte dessa aula aqui, tá? Lá no final do vídeo. Então, vou só falar os componentes. Barramento neutro, trilho DIN, é esse camarada aqui, que você vai encaixar os disjuntores DIN. Então, tem o disjuntor NEMA e o disjuntor DIN. O disjuntor NEMA são aqueles disjuntores antigos, lembra aquele disjuntor preto? Né, que as pessoas falam, é mais robusto. Não, algumas empresas trabalham com uma liminar, com aqueles disjuntores de reposição.
tá? São peças de reposição, porque ainda tem muitos quadros elétricos que não foram feitos retrofit, né, o circuito elétrico. Então a gente ainda usa aqueles disjuntores NEMA, ainda estão sendo usados como peça de reposição, tá? Mas nós usamos hoje aí os disjuntores DIN, tá bom? Então o trilho DIN, que é o 2, que é o número 3 aí, o número 4, que é o disjuntor bipolar e disjuntor monopolar, que é o que nós estamos usando aqui. Não tem nenhum disjuntor tripolar. Por quê? Porque o nosso fornecimento, o que nós estamos estudando aqui, é um fornecimento bifásico, tá bom? Então nós temos o DR, e aí a gente tem o DPS, nós temos também o pente, tá? Geralmente esse pente é usado, eu vou falando, eu preciso falar, né, como que é usado aqui. Depois eu repito de novo, não tem problema. Então o pente, ele vai substituir aquela função de ramificação das fases. Então nós tínhamos aí fase RS, né, fase 1 e 2. Então a gente ia fase 1, aí você pula um disjuntor, fase 1, fase 1, fase 1, e aí você vem intercalando a fase 2, ramificando ali, que nós fazíamos isso com o fio, com o próprio condutor. Então o pente ele vem e facilita esse trabalho. Você só encaixa o pente ali, você encaixou o pente, e aí ele faz essa função aí de interligar as fases, tá? E de separar e balancear as fases, tá? Ó. Então você tem o pente e você tem mais o barramento terra. Esses são os componentes que nós precisamos utilizar para montagem de um quadro elétrico, beleza? Então eu vou sair com essa tela daqui. Deixa eu ver se já vai direto aqui, não? Eu vou sair com essa tela. E agora nós vamos para a próxima tela, deixa eu ver aqui, nós vamos falar do disjuntor, tá? Eu quero trazer aqui mais uma breve explicação aqui dos disjuntores, depois nós vamos falar do DR e eu vou falar do DPS, tá bom? E a primeira coisa que você precisa entender aí, vamos lá, disjuntores. Então vamos lá, disjuntor, gente, disjuntor, para que serve o disjuntor? O disjuntor ele serve para proteger o seu circuito elétrico. O que o disjuntor protege? Ele protege o seu circuito, o cabeamento, todo o seu circuito elétrico, é para isso que o disjuntor serve. E ele protege contra também curto-circuito. O que é o curto-circuito? Quando dois condutores com corrente elétrica se encontram e você tem ali, quando você encontra esses dois condutores, você tem ali o disjuntor que ele vai atuar na proteção do seu circuito elétrico e ele vai atuar também em um curto-circuito. Se eu colocar o dedo numa tomada, o disjuntor vai desarmar? Não vai desarmar. Você vai morrer eletrocutado e o disjuntor não vai desarmar. Beleza? Para isso nós temos o DR, que nós daqui a pouco vamos falar, que eu vou falar para você o que é o DR. Então, o disjuntor ele vai proteger o seu circuito elétrico e ele vai proteger, ele vai atuar em um curto-circuito. O disjuntor, gente, ele é feito para funcionar. Olha para cá. Muda aí um pouquinho, ó. Olha para mim, meu querido, olha para mim. O disjuntor, ele precisa atuar. O que o Zé Faísca faz? Ele recebe uma ligação, o cliente liga para ele e fala assim, o meu disjuntor ele está caindo. O que o Zé Faísca vai? Vai lá e aumenta a corrente do disjuntor. Tem um disjuntor de 20 amperes, eu vou lá e coloco um disjuntor de 30 amperes. O que você está fazendo? Tirando a função do disjuntor que foi dimensionado para aquele circuito, para proteger aquele circuito com aquela dimensão. Então ele foi dimensionado para aquele circuito. Eu já coloquei um disjuntor, um exemplo, um disjuntor de 20 amperes. Vocês aprenderam isso na aula de tensão, corrente elétrica, potência e resistência. Então eu pego o disjuntor de 20 amperes, abre aspas, por isso que é importante você assistir os cursos anteriores, as aulas anteriores, para você entender do que nós estamos falando aqui. Você que já entende, tranquilo, você vai pegar daqui, vai embora. Você não, que está começando, você precisa assistir lá, para você não se ficar perdido. Então, o camarada vai lá, pega o disjuntor e simplesmente troca a corrente do disjuntor. Ele simplesmente vai lá, troca a amperagem do disjuntor. Fala, é de 20 amperes, coloca um de 32 aí que está resolvido o problema. Ou coloca um bitola de disjuntor maior aí, de maior corrente,
que o problema está resolvido. Não, você acaba de tirar a proteção do seu circuito elétrico. Sabe o que vai acontecer? Vai aquecer o seu circuito elétrico, vai pegar fogo, o disjuntor não vai atuar. Por quê? Porque ele já está dimensionado para aquele circuito. Então tudo tem uma lógica, não é fazer por fazer. Você precisa saber por que você está fazendo. Então se tem um disjuntor que ele atuou, o disjuntor caiu, ele está identificando, ainda bem que ele caiu. Por quê? Porque ele está falando, ó, existe alguma falha no seu circuito elétrico. Por isso que o disjuntor caiu. Então o disjuntor caiu, troca o disjuntor. Não troque o disjuntor. É claro que pode chegar um tempo que o disjuntor chegou o tempo ali da sua vida útil. Certo? Que é muito difícil. O disjuntor, o mecanismo está com algum problema. Mas é muito mais fácil. Ele está anunciando, né? Está mostrando para você um problema no seu circuito elétrico do que propriamente ele está com problema. Tá bom? Então, caiu meu disjuntor. O que eu faço? Vai lá, olha o circuito elétrico, pesquisa o seu circuito elétrico, vê por que o disjuntor está caindo, se ele foi dimensionado para uma carga, e aí aumentou a carga desse disjuntor, e quando aumenta a carga, não adianta só eu aumentar a corrente, eu preciso alimentar o meu condutor. Aí que tá. Quando eu aumento a carga, aumento o meu consumo, eu preciso não só aumentar a minha corrente, eu preciso aumentar os condutores e fazer um cálculo para ver se esse aumento de carga não vai aí trazer algum dano na dimensão do circuito que a gente fez, no levantamento de carga que foi feito para você fazer o seu quadro elétrico. Então, meu querido, fica atento. Quando você chamar um profissional, falar, o meu disjuntor está caindo, e ele falar assim, ó, troca o disjuntor, já desliga o telefone, nem vai embora, nem continua com esse cara, porque esse cara ele vai trazer problema para você. Porque não é só trocar um disjuntor, é você ver, analisar o problema. Por que o disjuntor está caindo? Porque existe algum problema no seu circuito elétrico. O disjuntor, ele está ali para isso. Ele é feito para cair. Ele é feito para atuar quando tiver algum problema. Ou seja, o disjuntor caiu, ele está anunciando algum problema. Beleza, gente? E aqui eu coloquei para vocês uma figura, para vocês, por dentro, para vocês olharem aí como que é um disjuntor por dentro. Se eu for pegar aqui para a gente explicar qual é o funcionamento de cada item dentro do disjuntor, a gente vai estender a aula, mas aqui é só para você entender o que se tem no disjuntor, para a gente falar o funcionamento disso. A gente, de repente, se vocês quiserem, você fala aí, ó, faz uma aula, bom, beleza. Se você quiser que eu faça uma aula só para explicar como funciona o disjuntor, como que é por dentro, tá? Como que é o funcionamento dele por dentro, aí você coloca aí no comentário, queremos uma aula específica de disjuntor, beleza? Aí eu faço essa aula específica do disjuntor. Mas vamos lá, o que tem dentro do disjuntor? Né? Qual é o mecanismo que tem dentro do disjuntor? A primeira parte aqui é a conexão, né? A conexão e desconexão, tá? Do disjuntor aqui, que é a primeira parte. O bônus superior, que é esse camarada aqui. Aí você tem aqui, ó, o disparador térmico, tá? Bimetálico, que é esse amiguinho aqui, ó. Você tem também aí, ó, a alavanca da manobra, tá? Que esse alavanca da manobra aí é a linguetinha que você liga e desliga lá, tá? Então é uma alavanca de manobra. Aí você tem o borne inferior, tá? Você tem aí o desligamento magnético, né? A bobina, tá? Que é o desligamento magnético. Você também tá vendo aí, ó. Deixa eu ver porque tá saindo aqui, ó. A câmera de extinção. Beleza? O contato fixo e o contato móvel. Beleza? Então, são esses componentes, esses mecanismos aqui que trabalham dentro do seu disjuntor. Tá vendo que é um pouquinho mais complexo do que de repente você tinha entendido do que é o disjuntor? Então, o disjuntor, ele tem todos os seus mecanismos ali
para atuar na área que ele foi fabricado para atuar, foi desenvolvido para atuar, que é na área de uma quando começa a aquecer os seus fios. O que dá aquecimento nos fios? Uma sobrecarga. Sobrecarga. Aquecer os meus fios, aquecer os fios. O disjuntor, opa, está tendo uma carga a mais, está tendo uma corrente a mais, está tendo uma resistência maior do que eu fui fabricado para trabalhar. Ou seja, passou disso, agora eu vou desarmar, porque acima disso, aí uma outra carga, seria um outro disjuntor que precisaria operar. Eu já não consigo mais, eu paro por aqui, então eu derrubo. Caiu meu disjuntor, eu desliguei, certo? É isso que o disjuntor fala para você. Eu aguento só até aqui, a partir daqui eu não aguento mais, tá bom? Vamos falar agora de... Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos seguir aqui. Então nós falamos de disjuntor. Só para você ver, no seu e-book vai passar o disjuntor, aí a próxima a página já está falando das curvas do disjuntor, curva B, C e D. Tá bom? Então, quem tem o e-book vai ter tem todas essas informações aí, explicando direitinho aí as curvas do disjuntor. Você pega o disjuntor, ele está lá, curva C, curva D, curva B, ou curva C, ou curva D. Aqui está explicando para que é essa curva, o que são essas curvas e para que elas servem para cada disjuntor. Então, nós falamos do disjuntor. Agora, o próximo aí, vou seguir direitinho aqui, ó, o e-book, tá? Então, nós falamos de disjuntor. O próximo camarada que nós vamos falar é o DPS, que tem toda uma instrução aí também a respeito do DPS, mas eu vou deixar aqui para vocês ler, né, qual é a função do DPS, para que serve o DPS, você está vendo aí, ó. Então, quem está acompanhando o e-book, o DPS, ele é a página 18, tá? E você que está acompanhando aqui só pelo curso, você está vendo aí aula 4. Vamos lá, então, então o DPS ele vai proteger todos os seus componentes, os seus mecanismos, ele vai proteger não só o seu circuito elétrico, da sobretensão. Entenda, sobrecarga é quando eu sobrecarrego o meu circuito elétrico, né? Então eu tenho o meu circuito elétrico, a sobrecarga ela vem de dentro para fora, ela sobrecarrega um circuito elétrico que já está dimensionado. O que é a sobretensão? É uma carga maior do que o seu circuito também está dimensionado, certo? Então, quando entra nos seus condutores de alimentação uma sobretensão que é provocada como surtos, que é raios, ou uma sobretensão que vem até da rede de fornecimento, que também pode acontecer, né? Caiu um raio, uma sobretensão, passou pelo transformador, ou depois do transformador caiu um raio ali no circuito elétrico de alimentação, ele vem e o DPS ele protege. O que o DPS faz? Ele dissipa toda essa energia nele, né? Ele traz para ele essa energia. A energia elétrica, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, foi o que eu expliquei lá na aterramento. A energia elétrica, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil. A energia elétrica ela é preguiçosa, ela vai procurar o caminho mais fácil para ela dissipar, para ela correr. Certo? Então, esse fluxo de elétrons aí, que são uma velocidade incrível, a velocidade da luz, né? Então, esse fluxo de elétron, que nessa velocidade, ele procura um caminho mais fácil para ele dissipar, para ele poder, para dar vazão, né? Para ele poder correr. O que o DPS faz? O DPS ele é colocado, lá no final você vai ver onde ele é colocado no quadro elétrico, né, na aula que eu vou mostrar para vocês como montar esse quadro elétrico, mas o DPS ele é colocado num ponto onde os fios de entrada é jampeado no DPS. Então, se eu tenho lá entrando no meu circuito elétrico, se eu tenho entrando fase e neutro, eu preciso de 2 DPS, o DPS para fase e o DPS para o neutro, porque todo condutor de entrada ele precisa ser ramificado para o DPS. Então, se eu tenho lá fase e neutro, eu coloco 2 DPS. Se eu tenho lá
duas fases e um neutro, eu preciso de 3 DPS. Se eu tenho fase, fase e neutro, eu preciso de 4 DPS para ele poder estar atuando nos condutores. Porque o DPS ele trabalha na sobretensão, certo? Então tem uma sobretensão, o DPS ele vai atuar. Ele protege contra a sobretensão provocada por surtos elétricos. Então ele vai proteger todos os seus equipamentos, vai proteger a sua televisão, o seu som, geladeira, micro-ondas, tudo que você tem ligado é proteção do DPS. O que acontece? Essa sobretensão entra no DPS, o DPS ele já dissipa, ou seja, ele queima uma carga dela, e aí ele vai e joga toda essa sobretensão para o terra. Presta atenção. Se você não tem o sistema da casa aterrado, esquece o DPS. Certo? Guarda isso aí, ó. Se o sistema da casa, se o circuito da casa não é aterrado, você esquece o DPS. O DPS ele não vai atuar, tá? O DPS ele vai dissipar energia, ele só funciona uma vez também, tá, gente? Chegou o DPS, deu uma sobretensão, um surto, o DPS ele vai queimar, ele vai dissipar ali parte dessa energia e vai jogar essa energia para a terra, tá? Para o seu aterramento. Então ela vai voltar por todo o seu circuito de aterramento e ele não vai ir para o seu sistema da sua casa, ele vai ir direto para o seu sistema de aterramento. Acredite, creia nisso. Ou a corrente elétrica, os elétrons, eles vão ir sempre para o lugar mais fácil. E o lugar mais fácil não é a ramificação. Tem muito obstáculo, tem muita resistência. Né? Então ela vai procurar um lugar que não tenha resistência, ela vai entrar ali, ele vai conduzir para a terra, beleza? Então, DPS, dispositivo de proteção contra surtos, beleza? Vamos embora. Vamos lá, opa, não é para dar um zoom. Bora, vamos falar do camarada aqui, ó, o mais procurado. Quem é o mais procurado? Que vocês querem saber? O DR. O DR. Diferencial residual, tá? Vamos lá, ó. Nós vamos falar do DR e eu vou trazer para vocês aqui para que serve, como funciona e como você faz a instalação dele. Eu vou colocar, vai ser já no próximo slide, que você vai aprender. Você vai aprender, cara. Você vai aprender, porque nesse curso aqui você aprende, não é minha boca não, e é um curso gratuito, tá? Eu nem sei se ele vai ficar gratuito no nosso canal por muito tempo, porque é um curso muito bom. Você adquire o e-book, você tem esse curso aqui. Geralmente as pessoas acham que o curso, tudo que é de graça não presta, mas aqui não é de graça e presta, meu irmão, é de graça e presta. Vamos lá. DR, vamos lá, ó. O dispositivo DR protege as pessoas e os animais contra os efeitos de choque elétrico por contato direto ou indireto causado por fuga de corrente e contra incêndios. Tá? Então ele protege aí toda fuga de corrente. Como que funciona o DR? Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Toda fuga de corrente, o DR ele tem um mecanismo que é o diferencial residual. É como se ele calculasse a energia que movimenta nas suas fases, a energia que vai e volta, porque os elétrons ele vai, alimenta o seu dispositivo e ele volta. Né? Então ele vai e volta, ele fica fazendo essa movimentação, fase neutra, os elétrons ele ficam fazendo, o DR ele fica calculando isso. Quando que tem uma fuga de corrente? Preste atenção, é como se fosse, por exemplo, lembra do cano de água que eu falei de alguns exemplos? A água passando nesse cano e voltando por um dispositivo. Esse dispositivo ele está calculando essa ida e volta de água. Tá? Então ele vai, a água vai, alimenta, enche alguma coisa, ela volta, ela começa a circular pelo cano, sai, alimenta alguma coisa. Imagina que o cano estourou, a água começou a vazar, esse dispositivo não deixa passar mais água. Entenderam? O que o DR ele faz? Ele é um dispositivo que ele está sempre atuando o quê? Na passagem da corrente elétrica. Então por isso que ele vem antes de toda a instalação. Ele vem antes, então ele está calculando
tudo que está passando, tudo que está alimentando, a energia indo e voltando, esses elétrons livres circulando. Quando tem uma fuga de elétrons livres, uma fuga de corrente, ou seja, alguém coloca o dedo. Gente, assim, é fenomenal, é muito rápido. Eu estou para fazer um vídeo para vocês aqui, mostrando a atuação de DR. Mas é algo muito rápido. Você encostou, teve a fuga de corrente, não retornou, porque é milésimo de segundo, é a velocidade da luz, é muito rápido. É milésimo de segundo. A energia foi, não retornou, o DR atua. Certo? A fuga de corrente. Houve uma fuga de corrente, o DR ele vai atuar. Se você encostou, às vezes você vai em algum lugar, não sei se você já percebeu, você vai, por exemplo, no mercado, você encosta numa geladeira, você toma um choquinho ali. Se for a menos de 30 mA, esse estudo de como o DR atua, gente, por isso que eu falo, vou falar para vocês, é muito importante que vocês tenham o e-book. Porque o e-book, na próxima página, ele vai falar aqui os efeitos aí que são causados pelo choque elétrico, né? E como é importante você ter um DR na sua instalação elétrica. Por isso que é obrigatório já por norma, tá? Você ter aí. E ele vai falar para você, na próxima página, que quem tem o e-book está acompanhando, a página 20 aí, vai falar todos os efeitos que é causado pelo DR no corpo humano. Então é necessário aí, é muito útil que você tenha o e-book em mãos, tá? Para você ter acesso a essas informações e vender para o seu cliente. A necessidade de colocar um DR. Ah, mas o custo é caro. Quanto custa a vida? Depende, é isso que você precisa colocar realmente para o cliente. Por quê? Porque ele protege vidas. O DR, ele protege vidas. Então é muito importante que você tenha um DR na sua residência. É extremamente importante que você tenha esse DR, porque ele vai proteger vidas contra choques elétricos. Né? A gente conhece muita história, eu vou nem contar história triste não, mas coloque um DR na sua instalação. Beleza, pessoal? Então, é necessário que você tenha esse dispositivo de proteção aí, de fuga de corrente contra choques elétricos e proteção contra incêndio. O DR protege pessoas e animais contra choques elétricos causados por corrente por contatos diretos ou indiretos, né, no seu contato elétrico aí. Tá bom, gente? Então, beleza, gente? Então, é necessário que você tenha o DR na sua instalação elétrica. Deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Tá vendo esse botão aqui, ó, no DR? Deixa eu dar um zoom aqui. Isso. Beleza. Tá vendo esse botão aqui? Ele é um botão teste. Para que ele serve? Quer saber? Você vai saber no próximo slide aqui, que eu vou explicar todos os mecanismos e o funcionamento dele. Beleza? Então vamos agora para o próximo slide. Antes, deixa eu só ver para vocês aqui. Fala sobre condutores elétricos aí, a seção mínima para cada condutor, tá? A seção para cada condutor aí, ó, as bitolas milímetros aí para cada condutor. Qual condutor que você precisa para cada corrente elétrica. Eu não ia colocar isso, mas vou colocar aqui. Era só para quem tem o e-book, mas eu vou dar vou dar esse boi para vocês aqui, tá? Pô, cara, tá 29, 21 reais aí. Pelo amor de Deus, cara, adquire logo esse book, compra aí enquanto eu tô passando aqui, ó. Vou colocar esse slide aqui para quem tem o e-book, a página 21, que é condutores elétricos, tá? Para ficar mais tranquila a nossa explicação. Porque ele aqui, ele está fazendo a dimensão. Qual bitola de cabo você usa para cada corrente elétrica, tá? Então, nós estamos falando de residência aqui, residencial. Então, ó, tem as seções, né? As seções nominais, que são a bitola dos cabos. Então, tem cabo de 1 milímetro, né? Você usa aí uma corrente. A corrente você já sabe o que é, certo? Os disjuntores. Se liga. Falei para vocês lá na segunda aula. Vocês vão encontrar toda a explicação sobre o que é corrente elétrica, tá? Então, o condutor que você está vendo aí, ó. Condutor de 1 milímetro. Qual a corrente que você usa? Ou qual o disjuntor? Disjuntor de 12 amperes. Condutor de 1,5 milímetro. Qual a corrente que você usa? Disjuntor de 15 amperes. A corrente de 15 amperes. Vou nem falar disjuntor. Por quê? Porque na residência você vai usar aí, eu vou dar um macete para você. Na residência você vai usar para iluminação cabo de 1 milímetro de 1,5 com o disjuntor de 16 amperes.
certo? Iluminação, cabo de 1,5, disjuntor de 16 amperes. Ó, olha aqui para mim. Sai fora desses cabeçudos. Os caras vêm falar para eu, coloca tudo cabo de 2,5 que aí você fica tranquilo. Irmão, tranquilidade é você saber o que você está fazendo, meu querido. Você dimensionou o seu circuito. O cabo de 1,5, ele está dimensionado para uma potência. O disjuntor de 16 amperes, ele está direcionado para um certo consumo. Entendeu? Então, você fez todo o cálculo. Você dividiu quanto de consumo você vai ter de iluminação na residência, você dividiu os seus circuitos elétricos, você colocou o cálculo de 170, de 1.700 watts de potência, é o que você vai utilizar na sua iluminação. Meu amigo, cabo de 1,5, disjuntor de 16 milímetros, é simples, disjuntor de 16 amperes. Cabo de 1,5, disjuntor de 16 amperes, você pode usar aí nesse condutor até 1.700 watts de potência. Cara, 1.700 watts de iluminação é muita iluminação na residência. E você ainda vai dividir os ambientes para ter facilidade na instalação. Você vai entender o que eu estou falando quando nós estivermos montando um quadro elétrico. Você vai dividir os ambientes para você ter ali uma praticidade para quando você for fazer manutenção em um circuito, você não precisar necessariamente desligar o outro. Você vai na sua corrente, no disjuntor, e desliga só aquela seção que foi dimensionada. Então você tem muito mais carga. Então, ó, foge desses caras. Né? Põe tudo 2,5. 2,5, você vai ter mais custo para o cliente, cara. É mais custo, é mais gasto para o cliente. Pensa no seu cliente. Seja um profissional exemplar, que não pensa só no seu dinheiro, só no seu bolso. Claro que você trabalha para ganhar dinheiro, ninguém vai trabalhar de graça, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de você ser um profissional correto, um profissional que não pensa só em você, mas pensa no cliente também. Né? Então você pensa no cliente, ó, por que você está usando esse cabo aqui? Para você poder economizar. Primeiro porque a norma pede para você fazer isso. Né? A norma, você está ali com a norma debaixo do braço, meu querido. Então você está protegido. Né? E segundo que você economiza também. Beleza? Então, ó, cabo de 1,5, você vai usar disjuntores de 16 amperes. Por que está aqui? Aqui é o cálculo de laboratório feito para cada seção, certo? Então, foi feito um cálculo que para a seção de bitola de 1,5, condutores de... bitolas de 1,5, condutor de 1,5, você vai usar aí a corrente, que é o disjuntor, de 15... A corrente, tá? Não vou colocar nenhum disjuntor. A corrente de 15 amperes. Bitola de 2,5, corrente de 21 amperes. Bitola de 4 milímetros, corrente de 28 amperes. 16 milímetros, a corrente 36 amperes. 10 milímetros, a corrente 50 amperes. 16 milímetros, a corrente 68 amperes. 25 milímetros, a corrente de... Deixa eu dar um zoom aqui, tá? 29 amperes? Eu coloquei? Tá aqui, isso aí, 29. Parece 89, meu Deus. Que 29? Meu Deus do céu. 89 amperes, meu povo. Me confundindo aí. Vamos lá, então. Vamos para o grande momento da aula. O momento mais esperado. Você vai aprender na teoria como montar o seu quadro elétrico. Que maravilha, meu querido. Nessa simulação, tá? Esquema de montagem do quadro elétrico. Toca os tambores. Não vou colocar efeito não, vai ficar com a minha voz mesmo. Brum, brum, pom, 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 pom. Presta atenção aí, ó. Como que você vai montar o esquema de montagem do seu quadro elétrico? Você está assistindo, você está vendo aí uma imagem que tem a primeira imagem. Vamos por partes, para eu não confundir, né, os seus neurônios. Então, vamos por partes. Primeiro, você já sabe quais são esses mecanismos que estão aqui. Então você já sabe que nós temos aí, ó, o conector genérico. O conector genérico, você já sabe que você tem. Então você tem o disjuntor, você tem o DR, você tem o DPS, aí você tem o trilho DIN. Todos esses eu já falei para você lá no começo do vídeo. Aí você tem um pente, você tem os disjuntores bipolar, aí você tem um outro pente, aí você tem os disjuntores monopolar, e você tem aí, ó, o trilho DIN, e você tem também os barramentos neutro e barramento terra. Certo? O que você vai aprender agora? Como montar esse esquema aqui, tá? E nós vamos montar aqui, ó, esse camarada aqui, tá?
não é igual esse, mas nós vamos montar esse camarada aqui, beleza? Aí você vai aprender. No curso de obra em obra, malandro, meu amigo, no curso de obra em obra, nós montamos um painel lindo, lindo, lindo. Que você não vai ver só esse esquema de montagem. Lá no curso você vai ver a organização. Você vai ouvir falar ainda de um quadro bem penteado. Você faz o quadro bem penteado? É um quadro elétrico organizado, certo? Vamos lá. Como que eu monto o meu quadro elétrico? Quem vem primeiro? Quem vem depois? Como que é feito isso? Número 1. Condutor de alimentação de 16 milímetros. Logo, se o meu condutor é 16 milímetros, o meu disjuntor é de 63 amperes. Tá? Quais são os disjuntores que você vai utilizar em uma instalação de elétrica residencial? Quais são as correntes que você precisa utilizar? Eu vou dar aqui, ó. Eu vou dar essa molezinha para você não vai precisar nem fazer cálculo. É necessário que faça, por quê, irmão? Você precisa ser perito, cara, no que você está fazendo, ser um técnico que você está fazendo. Não seja o eletricista minha boca. Não para de estudar. Não fique sabendo, decorei, agora eu vou lá e faço. Não, cara, estuda. Faça cálculos, vai lá na residência, faz o levantamento de carga, faz um cálculo para você saber o que você vai utilizar. Procura na norma quanto de corrente, eu já até falei isso na nossa aula, mas quanto de corrente, na segunda aula, eu estou explicando isso, é uma aula muito top, gente. Assiste a segunda aula que você vai ver. O quanto de corrente você precisa usar para cada ambiente, quantos pontos de tomada você usa, o que a norma diz, não é o que eu quero, não é o que você quer. O que a norma orienta você a usar, o que a norma determina para que você for usar. Olha, eu vou te dizer, você vai ser um eletricista que vai fazer instalações de alto padrão. E não só por isso, mas um eletricista que vai fazer de alto padrão, o eletricista ele pensa na segurança. Não é só na instalação e ganhar dinheiro. Um bom eletricista, ele vai pensar na segurança de quem vai estar naquela casa. Você pensa que você está protegendo vidas, você fazendo uma elétrica segura. Eu não faço, eu não instalo. Pode me pagar o que for, irmão. Tá? Não adianta querer... faz aí de qualquer jeito eu não faço. Primeiro que quem faz de qualquer jeito não... ele paga, quem faz de qualquer jeito quer pagar qualquer coisa para você poder instalar. Nós somos caros, eu sou caro, não sou barato não. As pessoas me contratam não é por causa do serviço barato, é por causa do serviço de qualidade. E você precisa pensar isso. Eu não ofereço só instalação, eu ofereço segurança para sua casa, para sua família. Eu não estou fazendo só instalação elétrica. Guarda isso aí, ó a chave, para você poder vender o seu trabalho. Eu não faço só instalação elétrica, eu vendo segurança. Porque vai um Zé Faísca lá, ele faz de qualquer jeito, cara. Você precisa pensar na segurança de quem está morando. Então, é desse jeito que nós fazemos. Quando nós fazemos um quadro elétrico, eu penso em toda a segurança do cliente. Então, você precisa colocar todos esses componentes aqui em ação. Tá? Então, eu vou te dar um macete aqui, mas não é para você ficar viciado. Vai lá e faz o cálculo. Mas presta atenção. Circuito de iluminação. Condutores de 1,5, disjuntor de 16 amperes. Circuitos de tomada. Condutor de 2,5, disjuntor de 20 amperes. Circuito para você colocar aí o seu chuveiro ou um disjuntor aí, uma alimentação que você vai ter acima de 4.000 watts de potência que você vai utilizar, você vai usar a bitola de 4 milímetros. Certo? Aí você já vai usar um disjuntor de 30 amperes, 32 amperes, 35 amperes para bitola de 4 milímetros a 6 milímetros aqui, ó. Vamos aqui no nosso gráfico para você entender, ó. O que nós utilizamos aqui? No primeiro quadro aí, ó, no primeiro gráfico aí, ó. Aqui, ó, cabos de 16 milímetros. Todos eles são de 16 milímetros, tá? Tanto as duas fases e o neutro. Coloque o neutro de 10 milímetros. Não. Todos eles de 16 milímetros. Tanto as duas fases quanto o neutro. Como que é feita essa ligação? Ele vai entrar aqui, ó, no disjuntor geral. O neutro, as duas fases, ela vai entrar no disjuntor geral. O neutro, ele vai entrar aqui, ó, nesse ponto do seu DR, que é onde você entra o neutro, certo? Então, nós estamos estudando a entrada dos seus condutores.
Nesse caso aqui, nós estamos aterrando, nós estamos fazendo a instalação TT, que é terra-terra, ele vai ser aterrado lá na entrada e ele vai ser aterrado no seu quadro. Ou seja, está chegando nesse quadro elétrico aqui, nosso, está chegando 4 condutores. Quais são esses condutores? Fase 1, fase 2, neutro e terra. 4 condutores. Para onde vai esses 4 condutores? Para onde vão os 4 condutores? Primeiro, condutor terra, barramento terra. Condutor neutro, para o meu DR. Certo? Fase RS, tá? Ou 1 e 2, para o meu disjuntor. Entrada do meu disjuntor. E agora, sai do meu disjuntor, tá vendo uma bolinha vermelha e uma bolinha preta? Esse aqui estou simulando os condutores, tá? Então ele sai do meu disjuntor e entra no DR. Entrou no disjuntor, sai do disjuntor e ele entra no DR. Vai ficar mais claro quando nós estivermos ali no nosso painel, mas aqui você já consegue entender isso, tá? A ordem de instalação. O condutor, a alimentação, entra no meu disjuntor geral, sai do meu disjuntor geral, entra no meu DR. Quem faz esse circuito? A alimentação, as minhas fases. Por quê? Porque o neutro ele vai direto no DR. Lembra do botãozinho que eu falei para vocês? Esse é um botãozinho teste. Ele é a entrada e saída do neutro, tá? Quando esse botão teste é acionado, ele simula um curto. Ele está dizendo, ó, eu ainda funciono. Você precisa fazer, se você que não faz ainda, olha uma dica aqui. Para você que está assistindo esse vídeo aí, indica para os seus clientes, fala para o seu cliente, ó, você precisa fazer uma manutenção preventiva. Quando você faz a manutenção preventiva no circuito elétrico, você vai lá, a primeira coisa que você faz, ó, puf, aperta esse botão teste. Se ele desligar, opa, o disjuntor está ok, passa a corrente no disjuntor. Olha que coisa interessante, eu estou falando isso aqui, e aí me vem algumas coisas que a gente lembra em obra, e claro, não dá para colocar no e-book, porque vai vindo na obra, algumas coisas acontecem na obra. Presta atenção em mim aqui, ó. Sai um pouquinho da tela aí. Algumas vezes, os caras vão instalar o DR, aí fala assim, o DR não está funcionando, porque você coloca aí, você aciona, né, a manopla aí de acionamento, você aciona ela, né, essa linguetinha de acionamento, você liga ela, aí você aperta o botão teste, ele não funciona. Por que ele não funciona? Aí você liga lá, não funciona, o DR está quebrado. Não, ele só funciona com corrente elétrica. Quando estiver passando uma corrente elétrica, ele faz a simulação. Se não tem corrente elétrica, ele não vai fazer nenhuma simulação com esse botãozinho teste, beleza? Vamos embora. Então, as fases entrou no meu disjuntor, saiu do meu disjuntor, entrou no meu DR, o meu neutro, ele entrou no meu DR, o meu terra, ele foi direto para o barramento. Agora do lado você tem em vermelho aí os DPS, que eu já expliquei para você para que serve, como é que ele atua. O DPS, ele precisa ser jampeado todas essas entradas aqui, ó, as duas fases e o meu neutro. Então eu preciso de 3 DPS. Entrou no meu DPS, eu não coloquei aqui, ó, tá? Entrou no meu DPS, sai do DPS, ele vai para o nosso terra, tá? Então sai do DPS, ele vai para o barramento terra. Beleza? É assim que você faz essa montagem. Atrás você tem atrás dele você tem aí o trilho DIN, que eu já expliquei para vocês também. Eu estou falando de todos os componentes que tem aqui, tá? Então, vamos lá. Entrou no meu disjuntor, sai do meu disjuntor, entrou no meu DR, pego as entradas aqui e jogo para o meu DPS. Beleza? Saída do meu DR, sai do meu DR e ele vai direto para os nossos disjuntores. Ó, o fio ele está saindo, fase 1 e fase 2, e está entrando nesse disjuntor aqui, ó. Tá? Aí agora eu pego o pente e esse pente, ele vai fazer a ligação entre as fases. Ele vai fazer fase 1 com fase 1 e ele vai fazendo essa distribuição que anteriormente nós fazíamos, ou ainda se faz também, não tem problema. Mas só que você tem um trabalho mais longo, você gasta mais tempo e o seu quadro elétrico fica menos organizado. Ele vai fazer essa ligação das fases, fase 1 com fase 1, fase 2 com fase 2. Essa ramificação aí ele vai fazendo, tá? Essa junção, disjuntor, esse disjuntor aqui, tá vendo, ó?
aqui entra a fase 1, fase 2. Já no próximo disjuntor, ó, fase 1, fase 2, fase 1, fase 2 e assim sucessivamente. Beleza? Então saiu do meu DR, eu alimento o meu disjuntor, coloco o pente faz toda essa ramificação aqui. Certo? A partir daí, quando ele saiu, alimentou o meu disjuntor, aí agora eu tenho toda a distribuição do meu disjuntor. Beleza? Eu tenho toda a distribuição do meu disjuntor. Que vão para as residências, tá? Vamos lá, ó. A figura 6 aqui, que é o meu primeiro disjuntor que está alimentando. Nós determinamos que a figura 6 é um disjuntor bipolar de 35 amperes. Certo? Disjuntor bipolar de 35 amperes. Que ele vai alimentar o meu chuveiro. Esse chuveiro aqui, nós já fizemos os cálculos lá. É um circuito em 220. Então, eu saio do meu disjuntor aqui e ele vai direto para o meu chuveiro elétrico. Olha aqui, ó, chuveiro de 68 watts até 6.800 watts, o condutor de 4 milímetros, é o limite, certo? 6.800 watts, condutor de 4 milímetros, uma tensão de 220. Qual é o meu disjuntor? Disjuntor de 35 amperes. Coloca um de 40. Não, meu irmão, isso aqui foi cálculo feito. É um cálculo, você calculou. Coloca que fica mais seguro. Não, a segurança é o cálculo que você fez. Cálculo do fabricante. O próprio chuveiro, o fabricante mesmo, ele vai determinar para você qual é o condutor que você precisa e qual é a corrente que você precisa. Beleza? Mas aqui também você tem essa informação. Vamos lá. E aí agora, ó, circuito em 220. Eu coloquei o circuito 220, que é a seção 9 aí, é um circuito 9. Então, ó, circuito com tensão em 220, condutor de 2,5, a tensão em 220. 220 tem que ser, a bitola tem que ser maior do que... Não, irmão. Novamente, é o cálculo que você faz. Então, você tem uma máquina que ela é acionada aí, algum equipamento que é acionado em 220, dois polos de energia, 110 e 110, mas que ela tem um baixo consumo. A potência dela é baixa. Ela tem uma potência aí inferior a 6.800 watts, né? Inferior a 4.000 watts de potência. Você tem aí um consumo, uma máquina que, por exemplo, uma máquina em 220, ela é acionada em 220, mas que ela tem 1.000 watts aí de potência. Essa máquina aí, um condutor de 2,5, você coloca lá, está suficiente para ela. Tem muito ar-condicionado aí, que o próprio fabricante ele fala, um condutor de 2,5, você pode colocar. Mas aí os cabeçudos, ele fala assim, coloca de 4 milímetros para garantir. Para garantir o quê? Para garantir a sua insegurança, porque você não estudou e você não fez cálculo. Porque elétrica é cálculo, certo? Elétrica é cálculo. Elétrica não é mania, não é algo que já está feito, não. Elétrica é cálculo. Então, tem eletricistas que são viciados, eu já falei isso aqui. Eletricista viciado, sai fora de eletricista viciado. Eletricista faz cálculo, faz conta. Beleza? Nós estamos tratando aqui com profissionais. Se você não é, a partir desse curso, você vai ser um profissional e vai aprender a fazer cálculo. Beleza? Então, aqui, ó, no que nós fizemos aqui, circuito 220, disjuntor bipolar. Eu posso usar dois disjuntores monopolar por meu circuito em 220? Vira para cá. Eu posso usar disjuntores monopolar para circuito 220? A pergunta. Não. A pergunta. Eu posso usar circuito bipolar, monopolar para o meu circuito 220? Isso é uma pergunta. Olha a resposta. Não. 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 Eu disse não. Não. Não pode. Por quê? Porque a manopla, o disjuntor bipolar, não é que é dois mono grudados no outro. O disjuntor bipolar, eles atuam de igual modo, eles atuam junto. Quando você tem algum problema no seu circuito elétrico, algum problema num condutor do seu circuito elétrico, que ele atua, que o disjuntor atua, o bipolar, logo ele derruba as duas fases. Para de passar corrente nos dois condutores. Se tiver problema em um condutor, em um fio,
ele vai derrubar os dois. Logo, aquele ponto ele não é mais energizado, não tem mais risco. Por causa do curto-circuito, não tem mais risco. Se você utiliza 2 monopolar, o que pode acontecer? Pode acontecer que se você tem um problema em uma fase, um disjuntor cai, mas o equipamento ainda continua sendo energizado. Por quê? Porque ele tem 2 monopolar, eles não trabalham junto. Um vai cair e o outro não. Simples assim. Beleza? Simples assim. Posso usar 2 monopolar? Não, não pode, meu filho. Não pode usar. Aqui não. Certo? E aí você tem mais um disjuntor de 16 amperes, monopolar, para o seu circuito de iluminação, tá? Então a bitola que eu já falei para você, a bitola do fio de 1,5 mm. Aqui tem até um esqueminha de ligação, cara. Pelo amor de Deus, é fácil demais, ó. Sai a fase do seu disjuntor, vai para o seu interruptor. Eu já vou falar uma coisa aqui do interruptor. Tá aqui, eu vou falar sobre ele, porque ele tá aqui. O que é interruptor? O nome já está dizendo. É um mecanismo que interrompe algo. Interruptor, interrompe. Certo? Grava isso. A maioria dos mecanismos, ele já está dizendo o que ele faz. Ó, então, ó, interruptor, o que ele faz? Ele interrompe algo. O que ele interrompe? O que ele interrompe? O fluxo dos elétrons. A energia, ele interrompe. Ou seja, você tem, passando por aqui, um fluxo de elétrons livres, eles estão passando aqui, aí o interruptor, o que ele faz? Ele ele corta, ele interrompeu. Presta atenção, o que é esse fio branco? É um retorno, ou seja, agora, esse fluxo que passava direto para acionar alguma coisa, ele agora não passa direto, ele vai no interruptor, e o interruptor decide quando que esse fluxo vai passar ou não. Ou seja, a lâmpada está acesa, está ligada. Se não tiver o interruptor, o que vai acontecer? Os elétrons livres eles vão passar direto, a lâmpada vai ficar ligada sempre que o disjuntor está ligado, a lâmpada vai estar ligada. Agora, como eu não vou toda hora lá no quadro elétrico ligar e desligar o meu disjuntor, que ele não é feito para isso, tá? Tem gente que tem o disjuntor, liga no disjuntor e desliga. O disjuntor não é feito para isso, tá? Eu já expliquei para que é feito o disjuntor. Como que ele vai atuar no seu circuito elétrico. Então, essa corrente elétrica você precisa interromper. Você precisa desligar a luz. Então, você tem um interruptor para isso. Essa energia, ela vai no meu interruptor e ela volta para a minha lâmpada. O que é chamado essa volta? Um retorno. Certo? Olha o nome dizendo, ó, um retorno. Retorno do quê? Da corrente elétrica, dos elétrons livres. Então, esses fios, eles estão passando no meu condutor, vai para o interruptor e ele retorna para a lâmpada. Agora, com o interruptor, eu ativo, eu ligo e desligo essa lâmpada. Eu determino a hora que essa lâmpada vai ligar e desligar. Certo? Então, é para isso que serve o interruptor. Para interromper o fluxo de elétrons livres, o fluxo de corrente de energia. Beleza? Mais explicado que isso, eu não posso, eu não consigo. Deixa eu respirar um pouco. Estou falando muito rápido, meu querido. Vamos lá. O último exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, eu pulei lá, eu vi na sequência aqui, tá na ordem aqui, mas vamos lá. O número 8, que é um circuito de tomada de 127 aqui, cabos bitola de 2,5, tomadas a tomada em 127 volts de energia, tomadinha simples. Então você aprendeu aqui a instalar um chuveiro elétrico, como fazer um circuito de chuveiro elétrico, como fazer um circuito em 220, uma tomada 220, como instalar um interruptor, como instalar um interruptor, como funciona esse interruptor e também o seu circuito de tomada em 127 volts. Gente, finaliza por aqui essa